Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos falar da parte bem legal da obra, uma parte bem bacana, é a parte mais gostosa da obra, pelo menos para mim. É a hora que chega a parte que já está com a obra praticamente pronta, vai entrar na parte do paisagismo. As dicas de hoje é absurdamente interessante para vocês aí, tá bom? Vou falar aí como você fazer um paisagismo interno, externo, com vídeos e fotos que vocês podem usar como modelo, bem bacana, tá bom? Fica com Deus, Anderson Tartaruga. Neste vídeo vamos apresentar como executar um projeto completo de paisagismo residencial. Acompanhe conosco. Quem sempre desejou ter um belo jardim em casa precisa saber que, para idealizar um projeto de paisagismo residencial, é necessário contar com o auxílio de um profissional especializado no segmento. Arquitetos, designers e paisagistas podem auxiliar nas escolhas e na montagem de um cenário perfeito para o imóvel, e é fundamental encontrar o profissional ideal para seu projeto, já que a seleção de cada elemento que vai compor o local deve ser feita buscando a harmonia e a beleza, que são indispensáveis para qualquer jardim. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o paisagismo não se trata de jardinagem. Apesar de serem trabalhos complementares, eles não são equivalentes. Enquanto a jardinagem se refere à montagem de um jardim e aos cuidados rotineiros com as mais diferentes espécies de plantas, o paisagismo diz respeito ao planejamento de uma área, levando em conta as suas particularidades. Nesse sentido, é possível dizer que o paisagismo considera questões fundamentais do ambiente, como o elemento geográfico, o biótico, o hidrográfico e até mesmo o humano, equilibrando todos eles. Vale mencionar também que o paisagismo comercial, por exemplo, vem antes dos serviços de jardinagem, de modo que a manutenção das espécies é feita apenas depois da montagem da área. Por isso, conhecer essas principais diferenças entre as duas possibilidades é fundamental para entender a importância de um projeto de paisagismo residencial, reforçando o quanto ele pode ser essencial para valorizar o seu imóvel. Sendo assim, se você quer saber mais sobre o paisagismo, conhecer dicas e exemplos clássicos de decoração, acompanhe nosso conteúdo e conheça mais sobre o tema. Quem já possui uma planta de imóvel idealizada certamente vai procurar por empresas de gerenciamento de obras para tornar o seu projeto real. A mesma situação pode ocorrer com quem deseja ter um jardim bem elaborado e especial. O projeto de paisagismo é realizado para que se possa planejar e gerenciar uma área que harmonize a natureza com o uso de objetos decorativos apropriados, transformando o local e possibilitando construir um espaço diferenciado. O paisagismo pode ser aplicado em diversos setores, sendo eles residencial, público, urbano, não urbano. Por isso, é possível dizer que o paisagismo não se preocupa apenas com a questão estética de ambientes privados ou públicos, que também é essencial no projeto, mas considera aspectos específicos de cada local em que será aplicado. A funcionalidade da área e a sua utilidade também são características bastante valorizadas dentro de um planejamento de paisagismo, tal como em um projeto de móveis planejados para espaço gourmet, que precisa ser belo e viável ao mesmo tempo. Justamente por isso, todo o trabalho deve ser conduzido por um profissional do segmento, que terá todo o subsídio necessário para idealizar o espaço perfeito, atendendo às preferências do proprietário do imóvel e às melhores práticas de construção. Montar o projeto de paisagismo ideal depende de alguns fatores, que precisam ser considerados na elaboração de cada planejamento. Nesse sentido, é fundamental que o paisagista responsável pelo espaço siga dicas que otimizam o trabalho e fazem com que o resultado final seja o esperado pelo dono da casa, assim como seja incluído no seu portfólio para o trabalho em projetos futuros. Qualquer trabalho que seja prestado por uma empresa, seja ela uma administradora de condomínios residenciais ou um escritório de arquitetura, inicia-se com a prospecção ou com a vinda do cliente até o estabelecimento. Isso significa que aquela pessoa busca por uma solução para o seu problema, de maneira que ela considera o seu negócio como uma opção para suprir a necessidade que ela apresenta.
Sendo assim, o primeiro passo para um projeto de paisagismo bem elaborado diz respeito a entender o que o cliente precisa, de modo que as alternativas encontradas por você possam ir de encontro às expectativas daquele proprietário de imóvel. Depois de ouvir as solicitações do cliente, é indispensável agendar uma visita até o espaço, de maneira a conhecer a área e as características que ela apresenta. Tal como em uma consultoria em obras, é fundamental conhecer o terreno, a existência de diferentes vegetações, a incidência de sol e de sombra no local, entender elementos naturais como nascer e pôr do sol, etc. Cada um desses elementos se torna um fator determinante da execução perfeita do projeto, pois as diferentes espécies que serão incluídas no paisagismo possuem as suas peculiaridades, que vão determinar o seu posicionamento e os cuidados necessários. Portanto, a análise de riscos ambientais se faz necessária em alguns casos, em que o projeto de paisagismo possa vir a afetar em determinados aspectos o ambiente em que ele está inserido. Por isso, o levantamento do espaço é uma etapa indispensável para o sucesso da implementação do projeto. Com o conhecimento de cada um dos elementos que compõem o espaço residencial do cliente, é nesta fase que se elabora um anteprojeto, criando as plantas que serão apresentadas como opções para o proprietário da casa. Aqui se exploram os conhecimentos e a criatividade do profissional, que precisará levar em conta também o gosto do cliente, para que o projeto seja aprovado de maneira rápida. Pode ser necessário fazer alguns ajustes nessa etapa, justamente porque a sugestão de usar um projeto de drenagem pode ser modificada pelo proprietário, que pode ter em mente aproveitar a área de outra forma. Nesse sentido, é essencial ter em mente que o paisagista deve ser maleável em relação às sugestões do cliente, sem esquecer que ele deve explicar de modo compreensível algumas características que não podem ser mudadas. Um exemplo disso pode ser o aproveitamento de uma área, que precisa ser projetada levando em conta que uma certa espécie de planta vai atingir uma determinada altura, que precisa ser garantida desde agora para não limitar o seu crescimento. Não é à toa, o pré-projeto se torna uma fase essencial de qualquer planejamento, para que uma dúvida ou sugestão seja solucionada neste momento. Após escolher detalhes como o uso de grama Zé ou esmeralda, há ainda a necessidade de aprofundar em aspectos mais técnicos, que envolvem o uso de uma iluminação especial, uso de mobília, quantidade de adubo, cuidados com o solo, etc. Desse modo, finaliza-se a parte do planejamento, partindo então para a prática, e com isso dando início à construção do paisagismo residencial do cliente. Quando um cliente chega até o seu estabelecimento para buscar por um trabalho de paisagismo, é comum que ele já tenha em mente alguns exemplos clássicos de elementos que são aplicados nesse processo, desejando ter essas tendências na sua própria casa. Por isso, conhecer os principais modelos e opções que são oferecidas no mercado pode ser um meio de não apenas incluir essas alternativas no projeto, como também adaptá-las para criar uma decoração única no imóvel. Os jardins verticais se tornaram uma tendência forte na decoração de imóveis, e podem ser facilmente aplicados em um projeto de paisagismo. Além de serem utilizados de maneira especial em apartamentos, eles podem ser vistos em residências tanto na área interna quanto na externa da casa, deixando o espaço mais natural e agradável. Um uso comum de jardim vertical é para o cultivo de temperos e legumes, que possibilita a colheita de alimentos orgânicos na própria casa. Para um projeto de paisagismo de jardim decorativo, algumas espécies especiais de flores podem ser incluídas, deixando o ambiente muito mais bonito e atrativo. Em grandes centros urbanos é cada vez comum que as pessoas busquem ter um maior contato com a natureza, justamente porque ela oferece momentos de tranquilidade e de relaxamento. Sendo assim, muitos proprietários desejam ter um espaço que comporte alguns tipos de mobília, como bancos, mesas e cadeiras, e até mesmo espreguiçadeiras, de modo que desfrutem do ambiente de maneira mais confortável. Não é à toa, há quem solicite a instalação de uma rede de balanço em viga de madeira, deixando o espaço bastante convidativo para uma leitura, por exemplo. A iluminação indireta, principalmente por arandelas, é essencial para esse aconchego. Depois de aplicar um gramado bem verdinho no projeto de paisagismo, é fundamental que o proprietário conte com um caminho sobre ele,
justamente para não danificar a área ao precisar transitar pelo espaço. Um caminho de pedras sempre foi bastante comum nesse tipo de projeto, mas o de madeira também ganhou destaque entre as tendências, mostrando-se seguir um estilo clássico e diferenciado para qualquer imóvel. Executar um projeto de paisagismo pode ser essencial para que o imóvel seja valorizado e traga para os seus moradores as vantagens de contar com uma área natural e bem construída. Por isso, não deixe de desfrutar de um planejamento completo, para que o resultado desejado seja atingido com maior assertividade e sucesso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, sua opinião ou comentário. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre como executar um projeto de paisagismo residencial, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Será um prazer atendê-lo. Até a próxima!